Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, em primeiro lugar. Tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. O objetivo da aula, reconhecer os posicionamentos refutados e assumidos pelo autor, bem como a hierarquização dos argumentos presentes no artigo de opinião. Mauro? Muito bem, olá professora Elaine, olá a todos que nos acompanham, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é uma sequência, né? A aula da nossa sequência de aulas que começou a semana passada, e a gente está trabalhando a textualização dos textos argumentativos, né? Falando sobre a argumentação, como ela se constrói, falando como a gente monta o repertório, né? Na aula passada a gente falou muito sobre isso, nas aulas com o professor Edjoel, que a gente montou nosso repertório a respeito do tema, né, de como manter o planeta saudável, então a gente discutiu muito isso aqui. Hoje a gente vai entrar no outro debate, né, como a gente entender como os argumentos se constroem dentro do texto, a hierarquização, e quando a gente fala de hierarquização, a gente está falando de como eles se colocam em nível de importância, né, o argumento mais importante, aquele que é secundário. E para isso eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu estou aqui, vocês estão percebendo, com o caderno Aprender Sempre na mão, né? O caderno Aprender Sempre, volume 2, né, que é o do segundo bimestre. E eu gostaria que vocês pegassem ele agora, tivessem as mãos, né, aqueles que já têm. Os que não têm e conseguem acessar a internet, entre no site da IFAP, que lá tem o material de apoio, o caderno Aprender Sempre, volume 2. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o texto da página 15, que é o texto que originou a nossa sequência, né, falando sobre essa extinção. Então, eu vou precisar que vocês estejam com esse texto em mãos, né, página 15 e 16, se eu não me engano, é isso. A página 15 e 16, para que a gente possa fazer todas as nossas atividades e o decorrer da aula em cima desse texto. Então, por gentileza, estejam com a apostila aberta aí na página 15 e 16. Muito bem, para começar, vamos falar dos conteúdos de hoje, então. Olha só, mobilização das ideias dentro do texto de forma progressiva. Ponto de vista, argumentos e conclusão, ou seja, as três partes do texto. Estratégia argumentativa, seleção e organização dos argumentos. Então, assim, antes da gente começar a aula, é importante falar o seguinte, que toda vez que a gente vai falar de texto argumentativo, a gente parece que fica meio clichê esse negócio de falar três partes do texto, né, estratégia argumentativa, e às vezes essa nomenclatura vai deixando o quê? Vai ficando um vício de não entendi, né? Sim. Então, eu não entendi, mas finge que eu entendi para não complicar mais. Então, é só entender o seguinte, para vocês, quando forem trabalhar texto argumentativo, conseguirem trabalhar de forma eficaz, pensar o seguinte, que o tempo todo a gente faz debate. O tempo todo a gente argumenta sobre diversos assuntos, porque a nossa vida ela gira em torno de problemas e problemas que precisam ser resolvidos, e a gente se posiciona de tal forma, o nosso amigo ou o nosso parente se posiciona de forma diferente, e a gente debate, e a gente argumenta, e a gente interage. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia. Isso daí você coloca no texto. A parte do texto é um pouco mais complicada porque ela exige um pouco de formalidade. Então, é preciso construir corretamente a frase, é preciso usar os conectivos corretos na interação entre os parágrafos ou no início das frases. É preciso que você construa uma progressividade do texto para que ele parta de um ponto de vista e venha até a conclusão. Então, assim, é as únicas coisas que você tem que pensar, mas todo o demais, aquilo que você pensa sobre, como você constrói o argumento, é o que você faz todos os dias. Então, a gente vai partir dessa simplicidade do debate do dia a dia para o texto argumentativo, tá? Vamos lá. Para começar, então, a minha pergunta para vocês, olha só. O trânsito de São Paulo é caótico? E aí entenda como caótico o que vem do caos, né? Ele tem muitos problemas, traz muita... Como eu falo, traz muitos problemas, mas eu quis dizer, assim, acrescenta o que na gente? É um pouco de nervosismo, de impaciência. Então, esse caótico vem disso, tá? O trânsito na cidade, ele é muito caótico? Volta para a tela, então. O trânsito em São Paulo é caótico? É a primeira pergunta. A segunda, por quê? Então, se você respondeu na primeira sim ou não, você vai ter que responder esse porquê, tá? E na terceira, o que você sugere para melhorar? Vou dar um minutinho para vocês, mandem as respostas e a gente volta daqui a pouco. La segunda copa.
La gatita loca, esa que hace que me mire lindo y por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Doble M. Brindo por esa segunda copa, hay que ver cómo coloca. Maíz me vuelve loco cuando tú te vuelves loca. Con un solo hielo a mí me sobra. Chupitos de Jagger que no alteran las hormonas. Tú no sabes cómo me sabía un cigarrito ahora. O esos besos ricos que me encantan, que me acaloran. Vamos perreando como si no hubiera hora. No pueden pararnos, esto es tuyo y mío ahora. Hacer una copa, la gatita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. La segunda copa. De volta. Vamos lá, então, Mauro. A aluna Ana Laura disse que sim. Depois aqui, ó, a Proângela colocou 2. Fluxo de carros muito intenso, muito grande. Depois aqui a Pro Maria colocou sim. 2. Excesso de carros. 3. Mais metrô. Opa, Depois já tá vamos pedindo lá, aí. deixa eu ver se tem alguma de aluna aqui. Ó. O aluno Cauã. Peraí que eu me perdi. O Cauã disse sim. 2. Pelo número da população. 3. Rodízio. Depois a aluna Helena, da professora Márcia, colocou assim, 1, sim, 2. São muitos veículos transitando ao mesmo tempo, muita gente na cidade. 3, implantação de melhores leis de trânsito, mais vias de circulação. Aqui, ó, do aluno Gustavo, da Probruna. Sim, 2, muitos veículos, pessoas com pressa para chegar ao serviço, etc. 3, que as pessoas saibam lidar com seus compromissos. Mais? Que as pessoas saibam lidar com seus compromissos. Aí, entendi a solução que ele está passando, né? É. O que fazer para resolver. Tem mais um aí? Manda. Tem. Ó, a Maria Eduarda colocou assim, 1, sim, 2. Muito trânsito e com isso causa acidentes. Com isso causa acidentes. Isso. Ainda está mostrando a questão do caos, né? E o que nós podemos fazer para melhorar? Talvez ela não tenha colocado. Ó. Seria bom, se ela quiser mandar. Tem mais uma aqui, ó. Do Proéder, o pessoal, a aluna Isabela, lá da PEI Gabriel Monteiro, colocou sim, pois passam muitos automóveis ao mesmo tempo na rua. Mais pessoas poderiam utilizar bicicleta ou andar a pé. Isso, muito bom, mobilidade ativa. Legal. Bom, então, assim, o que a gente fez nessa sondagem, nessa abordagem inicial? A gente fez exatamente o que você tem que fazer o tempo todo quando está escrevendo um texto argumentativo. Então, olha lá, o texto argumentativo, ele tem 3 partes, né, que a gente costumou falar. Quando a gente está em sala de aula, né, Pro Helena, a gente fala sobre isso. Bom, vou tirar tira da tela, por gentileza, Não, ainda não. Olha só, na sala de aula, quando a gente fala com ele sobre 3 partes, e aí ele fala introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito comum eles falarem, nossa, a gente já ouviu o tempo todo, a gente já sabe. Só que aí, quando chega na hora de produzir o texto, o aluno, às vezes, não entende o que exatamente tem que conter na introdução, o que exatamente tem que haver no desenvolvimento e o que exatamente tem que aparecer na conclusão. Então, esse é o grande problema, você gravar muito nome da estrutura, tudo, mas não saber como trabalhar nisso. Então, olha só, o que eu fiz na pergunta de abordagem foi exatamente isso. Quando você vai argumentar, você precisa trazer um ponto de vista, né? Primeiro, contextualizar o problema. O nosso problema era o caos do trânsito em São Paulo. Beleza. Trazer o ponto de vista, ou seja, se você concorda ou não, de que lado você está, no caso assim, de haver 2 possibilidades, o que você pensa sobre, dizer o porquê, né, trazer argumentos que comprovam esse seu ponto de vista e depois propor uma solução. É sempre importante propor solução. Na maioria dos problemas que se apresentam nos temas de texto argumentativo, é possível apresentar solução. Então, apresente a solução. Que aí você tem as 3 coisas. Você no debate, você sabe do que está falando, se posiciona, argumenta, né, se posicionando e traz uma proposta de solução. Foi o que fizeram nesse ensaio rapidinho que a gente fez das perguntas sobre o trânsito de São Paulo. E agora, o que eu vou fazer com vocês é uma sequência de atividades em que vocês vão ter que ler o texto e responder para mim. Tá? Então, hoje a nossa aula é mais interativa. Olha só, agora pode pôr na tela, por gentileza. Atividade 1. Retome o texto. A sexta extinção das espécies na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa, que está na página 15, que eu acabei de falar com vocês, e responda às questões. Então, a primeira questão. De acordo com o texto, preencha o quadro com os dados solicitados. Então, olha o que está pedindo nesse quadro. Na introdução, qual é a ideia central, a tese apresentada? Então, para vocês entenderem o que é tese, é o ponto de vista do autor do texto. Tá? Então, no início, ele vai apresentar
um posicionamento sobre essa questão que ele trouxe do tema, que é a possível aniquilação da humanidade por ela mesma, né? Então, na introdução, qual que é o ponto de vista que ele apresenta sobre esse tema? Tem vários parágrafos ali, não é necessariamente no primeiro parágrafo, tá? Então, eu vou dar para vocês 1 minuto, acho que dá, 1 minutinho. Tentem trazer para mim aí qual que é o ponto de vista que ele apresenta na introdução. 1 minuto. Vamos lá, Mauro. Antes de ler as respostas, ó, o Pro Rubens pediu para mandarmos um beijo para a aluna Giovana Mendes, acho que é da OSSES, né? A única que assiste a aula. Olha só, um beijo para a aluna. Qual é o nome dela? Giovana Mendes. Giovana Mendes, um beijo para você e obrigado pela participação. Tem que participar mais, chama os colegas para participarem. Vamos lá, então. Ó. O Gilberto, da Pro Maristela, colocou programas ambientais na civilização humana. Depois a aluna Luana, da ProAngela, colocou os problemas ambientais. Deixa eu ver aqui quem mais. Os alunos lá do nono A e B da Escola Azevedo Júnior estão participando, ok? Mas a resposta, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A aluna Isabela colocou a extinção das espécies em massa. A aluna Emily, problemas ambientais, desequilíbrio ambiental. Boas Esses aí. Então, o cuidado que tem que ter em analisar o que é ponto de vista na introdução é porque o ponto de vista está ligado à opinião do autor. Então, ele pode usar até dados, ele pode usar até um fato, mas perceba que a construção ele está colocando como uma coisa que ele vê, que pode ser refutada. Diferentemente de você contextualizar, que você vai trazer fatos, dados, isso aí é incontestável. Agora, quando ele aponta uma possível possibilidade de causa, mas que você percebe que é colocado por ele, aí sim é o ponto de vista. Então, cuidado na hora de analisar isso. Vamos ver, então, na tela, como que fica aí o ponto de vista. Olha só. O autor assume o ponto de vista da iminência de uma nova extinção em massa, ou seja, não houve nenhum trecho em que ele escreveu, mas toda a verbalização dele mostra que ele assume a iminência. O que é a iminência? Que a qualquer momento pode acontecer uma nova extinção em massa. Tá? E ele fala isso porque aí ele vai apontando os fatos ali, de que o homem trata o planeta de forma predatória, de que o homem é egoísta. Lembra daquele trecho que ele traz o homem como um ser egoísta, que se arvora como o principal, né, dentro do planeta, sobre os animais e sobre a natureza em si. Então, a introdução, ele aponta que há a iminência de uma destruição em massa na natureza. Então, as respostas que vêm, talvez trazendo fatos ali que foram colocados em cima, pode ser que aponte para isso também, porque, na verdade, ele não criou nenhum trecho em que ele diz qual que é o ponto de vista. Toda a construção do primeiro parágrafo mostra que ele aponta para isso, de que a qualquer momento pode haver uma destruição em massa. Quiser comentar, pode comentar, que a professora Elaine vai intervir aqui a qualquer momento. Vamos então para o próximo. No próximo, olha só, tá, a atividade 1 aí foi erro do autor, mas já é a atividade 2. No desenvolvimento, quais são os argumentos apresentados? Então, quais são os argumentos que ele apresenta no desenvolvimento? Eu coloquei a atividade 1, agora eu lembrei, é porque tudo faz parte de uma atividade só, né? No caderno é uma atividade só, é um quadro, né, que vocês têm aí no caderno de vocês. Deixa eu ver aqui, não, desculpa, eu já ia apontar o errado, mas eu vou mostrar para vocês entenderem. É um quadrinho no caderno de vocês, achei. Olha aqui, ó, a câmera vai tentar dar um zoom. É esse quadro aqui, ó, tá vendo? Então é uma atividade só
que você coloca os conteúdos da introdução, do argumento e da conclusão. Por isso que está tudo como atividade 1. Muito bem. Então, nessa daí, agora vocês vão responder quais são os argumentos apresentados. Pode pôr na tela para eles. Quais são os argumentos apresentados no desenvolvimento? Então, aí não vai dar para pôr todos, porque acho que ele apresenta muitos argumentos, mas aqueles que vocês lembrarem podem colocar no chat que a gente lê. Um minutinho a gente volta. Me busca lo mío, por lo mío siempre me le bebió. Saben que me busca lo mío, yeah. Castiga tú nunca pido recibo, ahora me busca lo mío. Llega las tenilas con mi mochilo y no le cambiamos el chino. Ahora me busca lo mío. Te pregunté porque por esto yo me jodío. Pa' mantenerme todo el tiempo prendido, tratar de apagarme la movie, ninguno ha podido. Me siento bendecido, me cambian el tempo del beat, nunca me salgo fuera de ritmo. Cada tema que suelto es un himno, es que me puse pa' mí, no fue que me llené de egoísmo. Tú estás chapia atrás del more, y ahora soy más maceta que cuando pobre. Hay que llenar más de... Vamos lá, Muito então. bem. O aluno Jones, da Prosilda, colocou assim, apresenta dados de pesquisa e fala de Legal. especialistas. Muito bem. A Ana Beatriz Prodilei colocou assim, degradação do ambiente. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui, as pesquisas de especialistas que alertam para a degradação do meio ambiente. A Muito Prosônia legal. colocou. Muito Deixa eu bom. ver se eu acho aqui alguma de aluno. Peraí. A Pamela colocou, da Procárlia, colocou assim, degradação do ambiente. O aluno Luiz, da ProRosa, colocou dados de pesquisa, ProRosana, desculpa. A Luana colocou aqui, da ProAngela, o fim das espécies pelas ações dos seres humanos, etc. Mais? Legal, eles trouxeram bastante argumento. Dessa Sim. vez, eles conseguiram captar melhor. Então, você percebe que o argumento já está dando para captar melhor, né? Que é trazer alguma coisa que fortaleça o seu ponto de vista. Então, olha, o ponto de vista dele, a qualquer momento pode haver uma destruição em massa. Quer dizer, iminência diz isso, né? Que não quer dizer que a qualquer momento, hoje, amanhã, mas uma destruição em massa, ela é prevista e é dada como certa. Por quê? Porque a gente tem sido predatório em cima do planeta, né? Então, a natureza, ela vai, ao se desfazer, vai se voltar contra nós. Isso aí é natural, né? E é até legal, que é o trocadilho, natureza natural. Então, a iminência que ele fala é essa, que vai acontecer uma destruição em massa provocada pelo ser humano. E aí, os dados que ele traz, vamos ver na tela, então, como que é a resposta sugerida pela apostila. Olha lá. Como argumentos, o autor apresenta dados de pesquisa, que foi dito pelos alunos, discurso de especialista, que foi dito pelo primeiro aluno, que alertam para a degradação do meio ambiente ocasionada por uma série de fatores. Mas destaca-se no texto o aumento populacional a cada dia que impacta diretamente a produção de energia e o aumento da produtividade de bens e consumo. Os seres humanos estão traçando os caminhos para a sexta extinção em massa. Olha que legal nesse final, quando ele, a resposta sugerida pela apostila coloca: os seres humanos estão traçando os caminhos para a sexta extinção em massa, ou seja, que todos esses argumentos corroboram para sustentar o ponto de vista do autor, que é a iminência da sexta extinção, que no caso ele não chama de sexta extinção, né? Ele diz que é um evento único, é um evento novo, criado pela ação predatória do ser humano sobre o planeta. Muito bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque às vezes eles, conforme vai explicando, eles já mandam. Não, a aluna Laura, acho que era Sim. Ana Laura, ela comentou aqui sobre a queda no número de abelhas, né? Que ele utiliza Isso, como argumento, achei ele bem usa, interessante. muito bem. Isso aí, ó, eu estava até olhando já, preparando as aulas já das próximas sequências, a gente vai falar muito sobre isso ainda, e quando eu estiver tratando de artigo de divulgação científica, a gente vai falar muito sobre a questão da abelha. E é um tema que é importantíssimo. Sim, que, sim. aliás, eu, né, como professor, né, eu não sou professor da área de ciências, mas eu, como professor, não conhecia a importância, né, que a abelha tem nessa questão aí do ecossistema. E a gente vai, ao mesmo tempo que vai estar falando da construção do texto, vamos abordar também esse tema. Muito bem. O próximo é o seguinte, ainda na atividade 1, né? Na conclusão, que é a parte final do texto, qual o posicionamento do autor em relação ao tema desenvolvido? Ele apresenta algum tipo de sugestão para a resolução do problema? Então,
Então, olha só, conclusão, como é que ele se posiciona na conclusão? E a pergunta se ele apresenta alguma solução, né? Alguma sugestão para resolver o problema, que isso é super importante. 1 minuto, a gente já volta com a participação de vocês. Voltando então, aos alunos da Escola Juvenal Giraldelli. O homem é responsável por provocar a extinção e estará assumindo a própria morte. Depois temos aqui a aluna Ana Beatriz. Ela falou assim: o ser humano é causador da extinção de muitos animais. Depois a Pro Carmen: o ser humano é o responsável por essa destruição. A aluna Fernanda colocou: o ser humano é o responsável por provocar a extinção em massa. Morre a natureza e também morre o homem. Boa, boa, muito bem. Vamos ver então qual é a sugestão de resposta proposta pelo caderno. Vamos lá. Ó. O ser humano, o ser responsável por provocar a extinção em massa, estará assumindo a sua própria morte, pois morrendo a natureza, morre também o homem. A resposta bem similar ao que foi apresentada aí. Olha só, aí você fala, ele apresentou alguma sugestão? Na verdade, ele não apresentou diretamente, né? Nenhuma sugestão para solucionar. Mas ao dizer que morrendo a natureza, morre também o homem, ele indiretamente está dizendo, é preciso preservar a natureza. Não tem outra saída, né? É preciso cuidar daquilo que é o nosso lar, daquilo que é o nosso habitat, porque senão a gente vai estar se auto-eliminando, se auto-extinguindo, né? Então, e ele direciona ali a responsabilidade, né? A reflexão para que a gente tenha uma mudança de atitude. Que é o próprio ser humano que causa, então não tem o que fazer. Na verdade, é mudar as atitudes. E mudar as atitudes, a gente fala não só as pequenas atitudes, como é da população em geral, mas mudar toda a política, né? De como nós sobrevivemos, né? De como a gente interage com o planeta, né? Então, assim, o consumismo, toda essa coisa de poluir o meio ambiente, de criar situações de convivência que agridem, né, o nosso planeta. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? É um projeto muito grande, não é só simples ações. Vamos lá para mais duas, porque o relógio não perdoa. Vamos lá. Essa atividade aqui é o seguinte: o autor recorre a relatórios da pesquisa para construir sua argumentação. Ou seja, utiliza muitos dados por evidência. Qual o efeito de sentido dessa escolha na argumentação? Essa eu não vou dar tempo e eles podem responder, eu só quero explicar essa questão de evidência. Os argumentos por evidência é aquele que ele aponta coisas que são fatos. Então, ele mostra com experiências que estão acontecendo. Né? Tipo, eu argumento mostrando algo que é notório para todo mundo, que acabou de acontecer ontem, o que está acontecendo todo dia, para que as pessoas olhem que esse argumento é muito forte. Né? Então, é por evidência. O que o homem tem feito e o que tem causado. Eu vou pedir para pôr na tela de novo. Então, qual é o efeito de sentido dessa escolha de argumentação? O que isso provoca, né? O sentido que isso provoca quando ele está defendendo o ponto de vista dele usando esse tipo de argumento. Vamos ver se eles conseguem mandar para a gente uma resposta. Temos uma aqui, que o Proéder, lá da P. Gabriel Monteiro, de Marília, ele colocou. A aluna Isabelle, o que ela diz? Ele usa algumas fontes que pesquisou e, através delas, mostra sua preocupação com isso. No 10º parágrafo, ele diz: portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocida é também suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza dos ecossistemas e sem a estabilidade climática. É como se indiretamente ele... Aí acho que ela ia continuar lá embaixo, né? Muito bem. Quer dizer, aponta as ações que o homem está fazendo no momento, né? Para não ficar aquela coisa de, é coisa de antigamente ou coisa que pode acontecer. Não, ele está falando de coisas que acontecem hoje. Como a gente interage com o planeta e, por isso, a gente
está trazendo essa situação. Vamos ver então a resposta rapidinho para ver se dá para fazer a última ainda. Vamos lá. Sugestão do caderno é: os dados de pesquisa são apresentados para sustentar o ponto de vista assumido no texto. O autor diz que o homem será responsável pela sua extinção e mobiliza argumentos que atestam o que o homem tem feito para tal. O relógio já está naquela corrida louca, então vamos para a próxima, lá rapidinho. No texto, o autor mobiliza um argumento de autoridade, escreva-o indicando o efeito de sentido dessa escolha de argumentação. Tem um argumento de autoridade só, não dá tempo nessa aula, é óbvio, mas vocês podem mandar lá na página do Instagram, que eu vou colocar aqui para vocês, e aí a gente já trabalha isso. Olha só, antes disso também, eu vou sugerir para vocês no Mão na Massa, apresentar, o autor do texto não apresentou sugestões das ações para minimizar o problema. O que você proporia? Então, que você crie uma sugestão de ações que podem minimizar o problema aí, tá, das ações humanas contra o planeta. E pode mandar também para o professor de vocês e na minha página do Instagram, que é aquela que está na tela. Volta de novo. Ah, tá aí, ó. Eles colocaram para mim, muito gentil. prof.maurofarias. Aí vocês mandam lá, que aí eu vou vendo as melhores participações que a gente pode trazer nas próximas aulas. Obrigado pela participação de todos. Vou até deixar aqui uma colher de chá, ó, dá tempo ainda. Quem quiser dar um print nas habilidades, só hoje, porque pipocou aqui, tá? Então, dá um print, as habilidades estão aí para vocês. Obrigado pela participação de todos. Avaliem a nossa aula. Obrigado, professora Elaine. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.